Fala galera, tá começando mais um Descomplicando a Dieta. Se você não me conhece, meu nome é Silvério, sou nutricionista e eu ajudo pessoas como você a transformar aquele processo de dieta que na maioria das vezes é transitório, que as pessoas não conseguem seguir e perdurar por um tempo, em um hábito alimentar que a pessoa consiga chegar e principalmente permanecer no objetivo, seja ganho de massa muscular, performance na atividade física ou emagrecimento, que é justamente o vídeo de hoje. Hoje eu vou falar como você direcionar a sua alimentação para o emagrecimento de uma maneira com que você já faz, com os alimentos que você já consome. Eu vou explicar mais ou menos qual é o passo a passo que eu faço para que as pessoas consigam sair do absoluto zero, da alimentação que ela faz, sem precisar fazer esforços absurdos para chegar com uma maneira mais inteligente no seu objetivo. Se você quer saber como faz isso, se você quer saber na prática quais são as estratégias utilizadas, depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Bom galera, vamos lá. A maioria das pessoas imaginam que fazer uma dieta para emagrecimento é algo completamente complicado e que é necessário fazer coisas muito difíceis e muito diferentes do que elas habitualmente estão acostumadas, como consumir alimentos mais difíceis de encontrar, ou então alimentos que elas não têm muito hábito de consumir, acham que vão ser necessário consumir aquela força. Na maioria das vezes não é. Parece ser algo mais individual, porém também existem os processos padronizados. Existe um passo a passo para que você consiga sair de onde você está até o peso que você quer chegar. E para isso que eu vou justamente explicar como fazer isso agora. Bom, se você conhece o canal, sabe como funciona mais ou menos, a gente sempre fala, eu sempre digo aqui que o emagrecimento, o processo de emagrecimento, ele provém de um passo que é inegociável, chamado de déficit calórico. Se você não sabe o que é isso, volta lá, mas resumidamente é você consumir menos calorias, menos energia, eu sempre faço aquela analogia da gasolina, do carro, do que você gasta. Então, se você faz atividade física, você gasta mais. Se você trabalha fazendo entregas por aplicativo, se você faz atividades que demandam mais energia, você vai ter um déficit calórico, ou seja, você vai precisar de mais calorias para se equiparar, e é justamente daí que a gente tira da reserva e emagrece. Porém, o processo de emagrecimento ele não é só isso, ele tem 3 etapas que precisam ser respeitadas. As 3 etapas do emagrecimento é o déficit, que é a primeira, A segunda é a disciplina ou consistência. E a terceira é a manutenção. Por mais individual que seja, é necessário que isso seja respeitado de maneira gradual. Primeiro você faz uma dieta com déficit calórico e depois você precisa se manter disciplinado, você precisa se manter constante nessa dieta. E isso todo mundo sabe, E por mais incrível que pareça, a maioria das pessoas até conseguem, por conta própria, chegar nesse passo. O grande problema, e onde a maioria das pessoas erram, é justamente aqui, na consistência. Elas não conseguem perdurar por um grande período isso daqui. E aí acabam que nem chegam nessa terceira etapa. Então, eu trouxe aqui algumas estratégias, um manejo para que você consiga se manter melhor desse jeito e fazer esse caminho de uma maneira mais leve, mais fluida, nessa transição de passos para você chegar no seu objetivo e principalmente permanecer. Então, para que você tenha consistência no déficit calórico, a gente geralmente faz 4 tipos de estratégias alimentares. A primeira sempre é uma parte adaptativa. Então, adaptativa. Então, se você está assistindo esse vídeo e é meu paciente ou começou agora comigo, provavelmente você sabe que a primeira coisa que a gente trabalha é uma parte de adaptação. Como funciona esse primeiro processo? Pelo menos essa é a minha metodologia de trabalho e que tem dado muito certo em bastante pessoas. Essa fase adaptativa é onde a gente vai analisar o que você habitualmente faz, com o quanto você gasta
E aqui nessa parte a gente vai trabalhar somente mesmo em quantidades, talvez incluindo um pouco de fibras e regulando algumas coisas que são essenciais, como água, como o seu sono e como porções mesmo, porcionamento, como comer, para que você consiga chegar em uma próxima etapa. Então, o objetivo principal disso daqui não é o objetivo final a longo prazo, que é o emagrecimento. É simplesmente você ter uma possibilidade de adesão. Então, você aqui eu só passo para a próxima etapa com a pessoa que quer emagrecimento depois que ela consegue atingir 95% de adesão na dieta que for proposta. Ou seja, depois que ela realmente tiver a disciplina de obedecer o que eu peço para colocar, enfim. Não é uma parada muito difícil, obviamente é muito mais flexível e a gente só passa para a segunda etapa quando isso daqui for cumprido. Depois disso, é uma segunda etapa que eu chamo de transitória. Que aqui realmente a gente vai fazer umas imposições maiores para as pessoas. O objetivo disso daqui é realmente sair da parte adaptativa e entrar na fase principal da dieta para emagrecimento. Só que isso não pode acontecer de uma maneira de um polo para o outro, porque senão muitas pessoas acabam perdendo a constância, o foco e a disciplina. E aí eu incluo aqui uma parte transitória, que é onde justamente eu trabalho o início dessa transição. Ou seja, vamos supor que a pessoa que está nessa fase adaptativa, ela ainda não tem o hábito de consumir hortaliças, de consumir uma variedade suficiente de frutas, ela não tem uma introdução alimentar muito legal, ela não sabe fazer as preparações. Então tudo isso vai ser iniciado aqui. Geralmente isso dura no máximo 30 dias, mas é bem individual. Então isso pode variar para mais, dependendo do nível de complexidade da pessoa, ou pode variar para menos. O que você vai precisar fazer é depois se adaptar e iniciando de uma maneira gradual algumas coisas na sua dieta para que você consiga chegar no padrão ideal, que é o terceiro passo. Ou seja, o terceiro passo aqui eu chamo de estratégia principal. É aquela parte onde a gente chega no ideal para o seu objetivo. Ou seja, quando a pessoa chega para mim e fala: Silvério, minha alimentação é completamente errada, mas eu quero chegar nesse objetivo. Então, você pode passar exatamente do jeito que é necessário e eu vou seguir desse jeito porque eu quero chegar lá mais rápido. Eu tenho essa dieta na minha cabeça. Eu sei, por exemplo, tantos gramas de tal alimento no arroz, tantos gramas de tal alimento no jantar. Só que, quando isso é muito distante do que a pessoa faz, eu já tenho um know-how para saber quanto tempo ela vai ter para se adaptar com isso. Então, eu sigo esse passo a passo, eu faço algo mais protocolar até chegar mesmo nessa necessidade. E aqui é onde a gente já precisa ter tudo que for necessário introduzido. Então, por exemplo, hortaliças, folhas, vegetais, variedades de frutas, enfim, todo o aparato necessário tem que ter sido introduzido na fase 2 para que a gente comece a fazer realmente de uma maneira mais focalizada até chegar no objetivo dela. E aqui geralmente é onde a pessoa mais demora, né? Por exemplo, vamos supor que em uma média geral a pessoa fique aqui 30 dias nessa fase adaptativa, 30 dias na fase transitória e aí 60, 90 dias até um ano nessa fase principal. Mas aqui o grande pulo do gato é que ela já vai estar habituada a fazer uma dieta sem grandes complicações, sem ter que, já na fase adaptativa, colocar o que ela não gosta, o que ela não come, porque foi feito todo um processo de educação para que ela conseguisse chegar sem grandes esforços, né? E aí, aqui, a gente vai fazendo só as pontuações principais. Aí, isso realmente é individual. O foco do vídeo não é esse, não é passar uma dieta exclusiva para você. É para te mostrar como funciona, porque quando você tiver uma clareza, né? Quando você tiver essa clareza, talvez tudo fique mais fácil. E não acaba por aí. Existe uma etapa 4. Uma quarta estratégia, que é quando a pessoa realmente já chega na pretensão dela.
que é a fase de manutenção. Aqui é o seguinte, depois que ela chega no objetivo dela, a gente pode muito bem flexibilizar um pouco mais, né, para que ela já tenha essa consciência, ela já tenha o hábito novo alimentar dela. A gente pode flexibilizar muito mais, por exemplo, fazer refeições livres com uma frequência maior, né, para que ela já tenha mais ou menos a noção de quanto consumir, qual a porção, e aqui realmente reavaliar quais são as pretensões da pessoa no momento, porque sempre acontece num período, por exemplo, supondo que isso dure 6 meses, 1 ano, 3 anos, as pretensões forem mudando ou forem evoluindo com o decorrer do tempo. Então, às vezes a pessoa chega aqui, começa querendo apenas emagrecer, chega aqui com um objetivo e aí tem a pretensão de virar fisiculturista, virar crossfiteiro, virar jogador de futebol, ou parar por ali, ou manter por ali, ou ganhar massa muscular. Enfim, essa fase de manutenção é a fase que mais ou menos reinicia o ciclo, né? E aí, dependendo de qual é a pretensão da pessoa, a gente já sai dessa parte aqui mais iniciante e vai para uma parte mais avançada. Porém, essa parte aqui já vai atender muito bem se você tá num padrão onde não sabe onde começar, quando começar, como começar e aonde você precisa ir. Por quê? Você precisa ter um caminho, né? Você não vai necessariamente precisar de fazer as coisas na doida, sem ter um direcionamento legal, porque isso acaba consumindo um bem muito mais valioso do que o seu dinheiro, que é o seu tempo. Então, se você precisa chegar lá, você precisa direcionar e deixar muito bem esclarecido aonde você vai ter que pisar, o que você vai precisar fazer para chegar lá de uma maneira mais fluida. E agora eu vou explicar mais ou menos quais são a maior dificuldade delas nesse padrão aqui. Primeiro, na fase adaptativa, a maioria das pessoas sofrem com a questão da antecipação, elas ficam ansiosas porque elas não entendem a importância desse processo. E aí, às vezes, por exemplo, eu fazendo um padrão com mais ou menos o que ela faz, ela acha que ela não vai mudar com aquilo. E aí, sempre tem que ser feito um trabalho de percepção de resultados diferentes. Ou seja, essa semana você conseguiu 90%, parabéns, esse é o resultado esperado. Não é você emagrecer 1 quilo, você emagreceu 2 quilos. O emagrecimento é o presente final de todo esse planejamento. Mas antes dele, a gente faz uma percepção de resultados diferentes, que é não fazer a pessoa ir naquela estratégia do 8 ou 80, e sim falar para ela que realmente entre esses dois polos extremos existem pequenas vitórias, pequenos objetivos alcançáveis para que ela consiga chegar e seguir. Então, no início, a primeira percepção de resultado é constância, consistência. Você conseguiu aderir 95% da dieta nessa semana, 95% da dieta na segunda, 100% na terceira, vacilou na quarta, enfim, manteve a constância, vamos para a próxima etapa. Mas aqui eu sempre falo para os meus pacientes que não é o peso na balança que vai mudar a gente no sucesso dessa primeira etapa. A segunda, que é a parte transitória, realmente é algo um pouco mais difícil, porque a gente tira as pessoas da zona de conforto, né? Porém, ela já tem a disciplina adquirida aqui, então isso fica mais fácil. É um processo, precisa de fluidez. Então aqui a gente vai incluindo de maneira bem gradual. Existem pessoas que têm 20 a 25 anos que só consomem 2 tipos de frutas, ou pessoas que só consomem um tipo de folhosos, que é o alface, ou só o tomate, ou às vezes nem isso. Tem pacientes que só comem pão francês e arroz e carne. Então, a gente tem que chegar em um padrão ideal para poder realmente colocar as quantidades necessárias, as coisas necessárias. A gente tem que fazer ela ter todo o aparato necessário. Por quê? Quando a gente faz, por exemplo, uma dieta de déficit calórico, a gente reduz os alimentos, a gente também tem uma dificuldade em colocar todas as vitaminas possíveis e presentes. Por quê? O emagrecimento ele precisa de ferramentas, de chavinhas, e tudo isso funciona a partir de
vitaminas. E essas vitaminas, às vezes, com um déficit calórico, é um trabalho pra caramba fazer com alimentos restritos, igual só arroz, só carne, tudo. Então é por isso que a gente enfrenta essa dificuldade e tem que falar para eles que enquanto você não introduzir isso, enquanto você não tiver uma quantidade necessária para isso, a gente não parte para o planejamento principal. E aí, pessoal, a gente tem que jogar limpo. Aqui, realmente, é um processo onde algumas pessoas desistem, algumas pessoas não entendem o processo e realmente só fica quem tem esses aparatos necessários, disciplina e uma quantidade mínima de variabilidade de alimentos. Obviamente que existem casos específicos, mas aqui eu estou falando no contexto geral. E é aqui, no âmbito principal, é realmente aonde a pessoa vai cair para dentro do seu objetivo. É a parte gostosa, entre aspas, né, do objetivo, porém é a parte mais difícil porque realmente ali é algo mais impositivo, é onde você precisa mesmo estar focalizado 100% e para isso você precisa realmente ter todo o comprometimento necessário, além de outras coisas adjacentes como atividade física e tudo mais. E na parte de manutenção, realmente as pessoas não têm tanta dificuldade, porque se ela chegou aqui, com certeza ela já deixou todas as dificuldades aqui anteriormente. Então, eu imagino que esse seja a maneira mais fácil. Comigo foi mais fácil assim. Foi desse jeito que eu consegui mudar a minha composição corporal do jeito que eu achava necessário na época. Na época que eu pesei 96 quilos, na época que eu precisei pesar 80 quilos. Enfim, em qualquer maneira que eu precise estar com o meu corpo ou mudar o corpo dos meus pacientes, eu uso exatamente esse protocolo. E eu imagino que, com muita clareza, eu imagino que você precise também chegar de uma maneira muito mais descomplicada se você consiga fazer esse passo a passo. Se você conseguir, me conte. Se você precisar de uma orientação um pouco mais individual, desde que não seja algo dentro de uma consulta, sem pagar a consulta, né? Eu fico disponível no meu WhatsApp, isso tá lá no meu Instagram, na bios, ou aqui mesmo no YouTube. Enfim, o que eu puder fazer para ajudá-los a esclarecer melhor isso daqui e deixar de uma maneira mais sucinta, eu vou fazer. Se você achou que esse conteúdo foi relevante para ti, se você achou que isso te ajudou de alguma maneira, eu peço que você ajude outras pessoas que também sofrem da mesma dor que você, as pessoas que também precisam emagrecer como você, compartilhando para essas pessoas ou simplesmente curtindo e comentando para o YouTube, o algoritmo do YouTube entender que isso é relevante e mostrar para eles também. Me siga nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, me siga aqui também no YouTube, porque eu assumi o compromisso de diariamente não, mas frequentemente colocar conteúdo de valor, conteúdo que eu aprendi de uma maneira técnica e de uma maneira analítica, com os testes que eu faço comigo, com as coisas que eu aprendo, com as condutas dos meus pacientes, de uma maneira mais simplificada, para que vocês também consigam fazer e que isso atinja o máximo de pessoas possível. Então eu conto com vocês, eu espero que vocês tenham gostado e se tiver algum tipo de comentário, dúvidas ou esclarecimento, eu também me coloco à disposição. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.